Isaías, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu. Envia-me a mim. Meus amados, esse profeta é um profeta incomum. Não só porque ele está na categoria dos profetas maiores, não só por isso. Mas porque esse profeta fala de Jesus de forma incomum. Quando você vê ou lê o capítulo 9, diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Você vê que ele está falando de uma profecia futura que se dá no nascimento de Jesus Cristo. Então esse profeta fala a respeito do servo sofredor, fala a respeito do julgamento de Deus, mas fala a respeito da esperança em Jesus Cristo. E de uma forma muito especial, no capítulo 6, retrata o seu chamado. O chamado que Isaías tem por parte de Deus. E o seu chamado se dá no ano da morte do rei Uzias. Ele está no templo do Senhor. Ele vê um altar no alto, é o altar de Deus. E Deus está sentado no altar. E serafins estão voando. Eles têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 os pés. E voam e cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E enquanto eles estão cantando e falando, estremece o lugar, o templo. Isaías fica com um extremo medo e diz: ai de mim, eu estou perdido. Porque ele lembra que lá em Êxodo 33:20 diz que ninguém pode ver Deus face a face. E ele diz: eu estou perdido, eu vou morrer. E um serafim voa e tira uma brasa do altar de Deus, com um alicate grande de ferreiro, e traz
e toca na sua boca e diz: estão perdoados os teus pecados. Você está limpo, está purificado. E depois de uma cena magnífica como essa, ele ouve a voz de Deus que diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor, depois de falar isso, diz: olha, a sua missão é dura. Você vai pregar a ouvidos que não vão ouvir. Você vai pregar a pessoas que não vão entender nada da mensagem que está sendo pregada. Então essa visão, essa revelação de Deus, leva esse homem a fazer uma missão de juízo, de apregoar o juízo de Deus sobre uma nação que seria totalmente destruída e devastada. Então eu quero te situar na história dizendo: essa nação era o Reino do Sul, Judá, onde Isaías vivia. E estava no templo do Senhor, templo esse que foi construído por Salomão, onde ele teve essa visão magnífica e espetacular de Deus. Eu gostaria de pregar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: o chamado de Deus. O chamado de Deus, eu coloquei essa imagem, porque quando nós recebemos um chamado de Deus, naturalmente nós saímos do centro do trono e colocamos Deus nesse lugar. Se não for assim, você ainda não recebeu o chamado de Deus, ainda não se converteu de fato, de todo o coração. Se você confia em você mesmo e Jesus Cristo está na sua vida, a cruz aqui, mas a parte, o centro é você, eu quero te dizer que falta algo muito grande. Falta um encontro com Deus, ou falta ouvir o chamado de Deus, segundo o que Isaías diz: vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverás. Ouvir mesmo esse chamado, e esse chamado gerar vida em seu coração e na sua alma. Mas não foi só Isaías que teve várias visões de Deus, ou viu a manifestação de Deus de forma visível, uma teofania. Não foi somente Isaías que recebeu revelações de Deus. Muitas outras pessoas receberam revelações de Deus. Eu conheço uma história de um homem que ele foi dormir e ele, segundo ele teve um sonho, uma revelação. E nesse sonho ele viu 3 letras: V, P e B. E ele foi conversar com o pastor. Disse: pastor, eu tive um sonho, uma revelação. E o pastor disse: foi, filho? Foi. E qual foi a revelação do sonho? Eu não sei muito bem, pastor, mas 3 letras grandes apareceram: V, P e B. E aí eu penso que Deus me chamou para algo muito específico. V significa vai, P para e B Bolívia. Para eu ir para a Bolívia. E o pastor olhou assim e disse bem assim: não, eu tenho discernimento disso. V é vai, P é para, mas B é plantar batata. Vai plantar batata, VPB. Porque tem muita gente que tem revelações que não são de Deus. Deus se revela sim, através de muitas coisas. Da natureza, da minha vida, da sua vida, de pessoas, a voz da consciência. Deus se revela de vários fatos. Mas tem muita gente que fala de revelação de Deus que não é. Mas Isaías, ele teve uma revelação de Deus. Uma revelação que estava
embutido o seu chamado. Deus o chamou para algo magnífico e específico. Deus tem um chamado muito importante para a sua vida. Não importante em grandiosidade ou a forma que você vai aparecer ou ser projetado, não. Mas importante porque foi algo que Deus te chamou. E tudo que Deus nos chama é muito importante. Seja se Deus nos chamar para glorificá-lo com as nossas vidas, seja trabalhando no emprego mais simples possível. Se Deus nos chamou para isso, sim. Se Deus nos chamou para servir a igreja tão somente e servir o reino de Deus, tão somente ajudando a mudar os bancos, ornamentar a igreja, glória a Deus por isso. Se Deus te chamou, meu irmão, para um exercício do diaconato, e isso com a excelência, servindo a todos e a igreja, glória a Deus por isso. Se Deus te chamou e te confiou um dom do qual você deve exercer para a glória de Deus, glórias a Deus por isso, e obedeça e sirva a Deus com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus te chamou. Mas eu gostaria de meditar com vocês sobre esse chamado desse homem, de forma magnífica. O chamado de Isaías tem um tempo específico. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias. Então, o profeta está dizendo: olha, isso aconteceu, não foi um dia, não. Foi um dia específico, em um ano específico, no ano 740, no ano da morte do rei Uzias, um rei que reinou sobre Judá, alguém que inicialmente fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, e a sua história está registrada no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Alguém que começou a reinar com 16 anos. Quem tem 16 anos aqui? Opa! 3. Reinar sobre Israel com 16 anos. E algumas pessoas dizem que com 16 anos você não pode votar. É ruim, alguém reclama, mas você vota. Por lei, não obrigação. Esse homem reinou com 16 anos. E a sua biografia diz que ele fez o que é reto perante o Senhor. Deus o abençoou sobremaneira, porque Deus deu graça a esse homem de tal forma, onde ele construiu torres fortificadas. Esse homem teve um exército extraordinário, venceu várias guerras. Todas as guerras que ele lutou, ele venceu, todas. Esse homem, ele junto com alguns artistas do seu reino, ele fez um projeto de uma arma, naquele período medieval, que lançava pedras e flechas ao mesmo tempo. Esse homem, ele teve uma glória incomum e ele foi celebrado por causa da sua glória. E Isaías contemplou tudo isso, todo esse tempo de glória que Judá teve, enquanto o reino do norte, um tempo de desespero. No período de Osias havia um tempo de graça, de bênção, de favor de Deus. Mas esse homem se engrandeceu tanto, ele se achou tanto, que ele tirou Deus do centro e ele foi para o centro. E um dia ele chega no templo do Senhor e ele queima incensos. O profeta Azarias vai o repreender. Ele começa a ter uma discussão com o profeta. E Deus o castiga porque ele estava extremamente soberbo, fazendo algo que não deveria fazer. E se achando com aquilo. E o seu rosto encheu de lepra no mesmo instante. Esse homem teve um início maravilhoso. Mas a sua morte foi uma morte triste.
e distante de Deus. Sabe, irmãos? Então Isaías está vivendo um momento caótico, porque a nação que tinha total esperança em um rei abençoado, um rei guerreiro, um rei inteligente que fazia grandes obras e vencia todas as guerras, tinha morrido. E é nesse período, nesse ano, Deus manifesta a sua glória. Deus faz um chamado específico a Isaías. Quando não há nenhuma esperança, nem perspectiva de melhoras, os filhos de Osias vão reinar, ninguém sabe o que vai acontecer, Israel em si está tumultuada, Judá, que tinha conseguido a independência, estava ao ponto de perder totalmente a independência, e estava tendo muitos rumores de guerra, e agora não havia mais quem incentivava e quem dirigia e ia à guerra com os soldados. Um rei digno como Osias, que se perdeu no caminho da sua vida e do seu chamado. Então, o chamado de Deus tem um tempo específico. Talvez você pede a Deus que convide, que converta e que transforme o coração do seu marido, do seu filho, dos seus familiares, dos seus vizinhos e amigos. Mas eu quero te dizer que é Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E tem um tempo certo de Deus para tudo isso. Então não precisa ficar com o coração atemorizado. Ou até mesmo se você está vivendo um momento de dificuldade, não fique com o coração triste. Porque Deus pode se revelar com sua graça sobre a sua vida, amém? Amém, irmãos? Então, o chamado de Deus, irmãos, ela traz uma experiência espiritual magnífica. Quando nós falamos de experiência espiritual, é algo que a igreja deve viver e sentir o espiritual na sua vida, ver manifestação da graça e da glória de Deus em você, ouvir a voz de Deus, sentir a sua presença, sentir a tua unção, o seu poder, o seu carinho, o seu amor, o seu cuidado. A igreja deve experimentar. E esse homem, nesse ano tão tumultuado para a sua vida, ele tem uma revelação que leva a uma experiência, uma visão incomum. Ele vê Deus no trono. Ele vê Deus sentado no trono. Deus sentado no trono. E com isso ele pode entender o seguinte: existe um rei muito melhor e maior do que Osias. Há um rei muito mais forte, um rei que ganha todas as guerras, um rei que emana todas as bênçãos, que está no trono celeste, no céu. Ele vê Deus no trono. Mas ele não só vê Deus no trono, ele vê a glória de Deus. Suas vestes, as abas das suas vestes, enchia todo o templo. Ele vê a glória de Deus de tal forma, nessa teofania, manifestação visível de Deus, que ele começa a descrever. Ele vê um Deus tão glorioso que nem os serafins podem olhar para ele. Eles têm 6 asas, os serafins, e com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com 2 voam em reverência a esse Deus tão glorioso. Ele vê um Deus assim, com tanta glória, onde os anjos têm respeito e estão em prontidão para servi-lo. Você, meus amados irmãos, e eu precisamos de uma experiência com Deus.
onde Deus se revele quem Ele é. Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele entende isso. Ele vê o Senhor dos exércitos sentado sobre um alto e sublime trono. A revelação que mostra que Deus é aquele que guerreia as suas guerras. Senhor dos exércitos. Mas essa experiência espiritual, ele vê mais. Ele vê os serafins louvando e cantando. Santo, santo, santo é o Senhor, para descrever no superlativo o quão Deus é santo. O quanto Ele é santo e quanto Ele deseja do seu povo santidade. E diante dessa manifestação da santidade de Deus, Ele diz assim: ai de mim! Só nos resta, ó irmãos, prostrar-se diante de Deus e reconhecer quem somos. Isaías, diante dessa experiência, ele tem o seu senso do seu pecado. Ele diz: ai de mim, porque eu sou pecador. Sou um homem de lábios impuro, diz ele. Sabe o que Isaías disse? Eu sou alguém que fala muitas coisas que não devo falar. Muita besteira. Talvez até coisas pornográficas. Talvez. Talvez coisas que iam de encontro à santidade de Deus e a Deus. Mas essa visão, essa revelação do chamado de Deus o leva a um senso de pecado. Ele diz: eu sou pecador, eu falo coisa que eu não deveria. Se alguém vigia a sua própria língua, diz o texto da palavra de Deus, é perfeito varão. E ele reconhece que ele peca muito por falar. Mas ele não só reconhece o seu pecado, como ele reconhece o pecado da sua nação. Eu sou pecador, falo coisa que não deve, e eu moro no meio de um povo pecador. Então essa revelação faz com que ele olhe o seu próprio pecado e o pecado dos outros, diante da santidade de Deus e da manifestação de Deus. E depois de falar isso, ele diz assim: toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que é que ele quer dizer? Eu não sei porque eu não vi isso antes. Ele está dizendo assim: eu não sei porque eu não vi essa glória de Deus antes. E tive esse senso de pecado. Se toda a terra está cheia da sua glória, se os céus proclamam a glória de Deus, se o firmamento anuncia as obras de tua mão, se os homens transmitem a glória de Deus, se as obras humanas também transmitem, toda a terra está cheia da manifestação da glória de Deus. Você tem visto a manifestação da glória de Deus? Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, na vida de outras pessoas. Você tem visto a manifestação da glória de Deus no seu trabalho, na sua casa, na rua, através de ímpios ou santos. Ele diz assim: toda a terra está cheia da sua glória. Não sei como eu não vi isso. A glória de Deus está em todos os lugares. Toda a obra da criação de Deus expressam a glória de Deus. Saiba ele ou não, expressam a glória de Deus. Então ele diz: eu sou pecador. Eu sou pecador. E não precisava ter uma manifestação tão grande como essa para eu ver Deus no meio do mundo criado, do cosmos. Você precisa de manifestações extraordinárias para ver Deus? Você precisa de manifestações miraculosas ou sobrenaturais para ver Deus? Quem é espiritual vê Deus em tudo que Deus está.
Vê Deus e a glória de Deus aonde Ele está. Vê Deus aí do seu lado. Vê Deus na sua frente ou atrás de você. Vê Deus quando olha as estrelas. Mas isso eu não estou te ensinando a adorar as coisas criadas, mas ver o Criador sendo manifesto na criação. E ele diz: toda a terra está cheio. Então, em todos os lugares, em todos os momentos, eu tenho de ter um senso de pecado, de quem eu sou e de quem Deus é, de como Deus é santo, como Ele é glorioso, e como eu sou eterno, e como eu sou finito, frágil e falho. E me arrepender dos meus pecados diante de Deus. Sabe, irmãos, a espiritualidade acaba quando você se acha santo. A espiritualidade acaba, sabe o que? Quando você é santo demais, que precisa de algo sobrenatural para ver Deus. A espiritualidade acaba quando você perde esse senso de pecado. Paulo era pecador e ele diz assim: eu sou o maior dos pecadores. Paulo. Nós vimos uma oração que Jesus fala em uma parábola, alguém que bate no peito e disse: propício a mim, pecador, ouve a minha oração. Alguém que tem um senso de pecado e de santidade, da glória de Deus tão visível. Tão visível. E tão comum, que faz com que você perca a noção da espiritualidade no nosso mundo. E da glória tão evidente em nossa terra. Ele tem senso de pecado, do seu pecado e do pecado do seu povo. Ai de mim, porque eu sou pecador. Sabe, meus irmãos, só recebem perdão de Deus quem reconhece o seu pecado. Só recebe perdão de Deus quem entende que é pecador. E quando ele entende e confessa isso, um anjo voa, vai ao altar, pega uma brasa viva, vermelha, e traz e toca na boca de Isaías. E diz: estão perdoados os teus pecados. A palavra de Deus diz, na epístola de João: os que confessam e deixam alcançarão misericórdia de Deus. João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então, independente da sua vida, Jesus é o Cordeiro de Deus que pode te perdoar. Independente do seu pecado. Quando você confessa, entende que você é pecador, em Jesus há perdão para você, para a sua vida, para tudo o que de mal você fez. Sabe, em Jesus Cristo hoje, eu posso te dizer, se você tiver esse senso e confessar, que você é perdoado, lavado, purificado, limpo, mais alvo do que a neve. Porque em Jesus tem todo o poder para isso. Isaías entendia isso, a tal ponto que ele disse: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Quando você, diante da manifestação do chamado de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus, você reconhece o seu pecado e confessa a perdão de Deus para a sua vida. Mas o chamado de Deus tem de ter não só a manifestação, mas tem de ter a sua voz. E a voz de Deus é algo que comissiona a igreja. Dá uma missão, dá autoridade,
Então a voz de Deus, de forma inicial, diz: quem irá? A quem enviarei? Diz o texto, versículo 8. A quem enviarei? E quando ele diz isso, a quem enviarei, ele está chamando alguém para uma incumbência, para uma tarefa. E Deus está perguntando: a quem enviarei? Mas a voz de Deus comissiona. E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim para fazer essa tarefa. Sabe qual era a tarefa, irmãos? De pregar más notícias. Quer essa tarefa? Quer essa tarefa? Quer, Nicodemos, essa tarefa? Ser portador de más notícias. Essa era a tarefa. Você vai ter de pregar e dizer ao povo que eles vão ser assolados. Esse povo não vai ouvir a pregação. Eles vão ser rebeldes e vão ser totalmente destruídos. E ele diz: Senhor, até quando eu devo fazer isso? Tamanho é o medo e responsabilidade dessa tarefa, dessa missão. E o Senhor diz: até quando não tiver ninguém morando nas casas, nenhum governantes na cidade, até quando tiver totalmente a destruição, até acontecer o exílio babilônico. É isso que Deus está dizendo. Até Judá ser totalmente destruída, a sua missão será assim: pregar más notícia. Mas não é só essa pergunta que ele faz. A voz de Deus ecoa uma outra frase que diz bem assim: quem irá de ir por nós? E agora essa frase é no plural. Quem irá de ir por nós? Como nós? Se é Deus falando. Aqui é uma manifestação da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quem irá de ir por nós? Sabe o que Deus está dizendo isso? Quem irá caminhar fazendo a tarefa da Trindade de dar essas más notícias? Quem irá caminhar em nosso lugar? A resposta de Isaías é uma só para as duas perguntas: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meus amados, se acabasse aqui essa pregação, uma pregação de juízo, aonde eu diria assim para você: sabe o que vai acontecer? Tudo vai ser ruim para a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser invadidos, vão roubar tudo, vão escravizar vocês, vocês vão ser presos, vocês vão ser tirados dos seus lares e tudo irá acabar para a sua vida. Glória a Deus. Amém? Oxente, misericórdia, amém não. Amém não. Não, Senhor, eu não quero isso. Pois a última palavra de Deus nunca é só juízo. A última palavra de Deus nunca é só condenação. A última palavra de Deus nunca é desespero. Nunca. Nunca é só isso. Deus promete uma outra coisa. E quando você lê o versículo 13, o último versículo de Isaías 6, na última parte desse versículo, diz assim: a santa semente é o seu tronco. Ele antes está falando que se tiver uma árvore e for cortada, como Judá será. A santa semente é o seu tronco, irá nascer,
terá esperança, esperança para o povo. Ela irá brotar, irá nascer forte a partir de o filho se nos deu, um menino nasceu, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. A esperança para essa nação, a esperança no Deus encarnado, Jesus Cristo, santo e vivo, que mudará a história e não fará dos seus profetas mais portadores de más notícias, mas de boas notícias. A quem enviarei para a tarefa de pregar o Evangelho, para a tarefa de dirigir a igreja? A quem enviarei com a tarefa de servir aos outros? A quem enviarei com a tarefa de amar quem persegue? A quem enviarei com palavras de esperança, com a tarefa de alegrar os corações? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de caminhar essa caminhada, aonde não irá caminhar sozinho, mas com Cristo? A resposta de Isaías, que foi uma resposta positiva. A vontade de Deus é que a sua resposta seja: eis-me aqui. Não com entusiasmo tolo, onde fala algo e não vive, mas com a seriedade santa, diante de ouvir a voz de Deus, dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim, para fazer essa tarefa, para ir por Deus e como embaixador de Deus, sendo portador de boas notícias. Isso é o Evangelho, boas notícias. Então eu quero te contar uma boa nova. Deus está nesse lugar, e há esperança para a sua vida em Jesus Cristo. Por mais que o seu provedor humano esteja morto, como o provedor de Isaías estava morto, Uzias, eu quero te dizer que talvez hoje seja o modo oportuno para Deus entrar na sua vida e no seu coração. Seja o modo oportuno de você ter uma experiência com Deus que está no trono, um Deus que governa todas as coisas, um Deus santo, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que se entregou na cruz. Talvez seja o dia sob modo excelente para você reconhecer os seus pecados e diante dessa glória de Deus nesse lugar, ouvir a sua voz e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim para a execução dessa tarefa e para ir aonde o Senhor quer que eu vá, caminhar a sua caminhada. Essa tarefa é a tarefa da igreja e de todos os presbíteros. Então, irmãos, votem com consciência e com espiritualidade. Amém? Deus tem um chamado para a sua vida. Talvez você precise de uma manifestação do amor de Deus muito mais do que o seu sacrifício na cruz. Porque talvez você não tenha atentado para isso. Talvez você precise ver o quanto Deus é santo e reconhecer o quanto você é pecador e quanto você mora no meio de um povo pecador. Talvez você está aqui e Deus te chama para algo muito específico na sua vida. E sabe, Deus quer tratar de você e quer que você exerça essa missão. E não existe um outro lugar, ou um melhor lugar, ou uma melhor oportunidade do que fazer o que Deus manda e de viver para a glória de Deus, em reverência e em serviço ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus os abençoe.